Olá! O semiárido é uma região de condições climáticas adversas. A população que está situada nesse pedaço do Brasil, de chuvas inconstantes e irregulares e longos períodos de estiagem, precisou vencer desafios para se fixar na terra e fazê-la produzir. Mas nos últimos 100 anos, os nordestinos têm recebido suporte governamental que permitiu a execução de grandes projetos de desenvolvimento, a maioria ligados à água. Não é à toa que hoje o semiárido tem um papel importante na economia nacional. Multiplica alimentos em milhares de hectares de áreas irrigadas. Produz milhões de peixes que levam proteína à mesa dos brasileiros. E tem garantidos bilhões de litros de água em reservatórios construídos para suprir a demanda hídrica. Este é um dos temas do programa Conhecer de hoje, que faz um passeio pela história do pioneiro na política de açudagem brasileira. Início de tudo. Saiba por que no século XIX os olhos do governo do Segundo Império se voltam para o Nordeste. Pioneiro, a história do açude Cedro no sertão do Ceará, o primeiro grande reservatório construído no Brasil. Mitos e verdades. Historiadora lembra fatos e reúne documentos para provar que o açude de Quixadá não foi construído por escravos. Acertos e erros. Urgência social fez da construção do Cedro um desafio para a engenharia. Tempo de preservar. Projetos de revitalização pretendem resguardar as riquezas material e imaterial que são patrimônio brasileiro. Local para contemplar. Cercado por relevo exuberante e ornamentado em cada detalhe, o Cedro une natureza e arquitetura num presente para os olhos. O programa Conhecer está no ar. O século era XIX. O local, sertão do Ceará. No início da década de 1880, um dos estados brasileiros mais atingidos pelas consequências das secas que assolavam o Nordeste, começava a vivenciar uma intensa movimentação. A terra sofrida abrigava um canteiro de obras que iria transformar sede e fome em fartura hídrica com a construção de um grande açude. A medida emergencial foi adotada pelo governo do Segundo Império para conter a sequência de sofrimento dos sertanejos, depois de anos seguidos de estiagem e vidas perdidas. Nesse contexto, foi erguido o açude Cedro, o primeiro grande reservatório do Brasil. 2.000 quilômetros quadrados de chão sertanejo. Quixadá é um pedaço do semiárido brasileiro na sua essência. Os solos encharcam fácil na quadra chuvosa e ressecam de maneira veloz durante a estiagem. A maior parte das águas superficiais é salinizada. O clima ultrapassa a média de 26 graus. As chuvas são irregulares e a vegetação predominante é de caatinga. O município de Quixadá é considerado o coração do sertão cearense, típico do semiárido, de temperaturas elevadíssimas, dias torrados pelo sol e vegetação que durante os períodos de estiagem se cobre de cinza e estala de tão seca. A cidade é também cercada por fortalezas naturais que lhe dão identidade. Os monólitos cercam a região e criam uma paisagem rústica e imponente, como centenas de obras de arte lapidadas pelo tempo. As características do relevo fazem do município um cenário ideal para a prática de esportes radicais. Quixadá é considerado o melhor local da América do Sul para voos de parapente e asa delta. As fortes correntes de ar quente da região arremessam os pilotos e possibilitam manobras longas. Não é à toa que o município é sede do Campeonato Internacional de Voo Livre, realizado todos os anos. Mountain bike, motocross, off-road, trekking e rapel nos monólitos completam o potencial aventureiro dos esportistas que se enveredam por estas paisagens. Mas o relevo que atrai os amantes da aventura também é história, a própria história de Quixadá. É impossível se referir ao município sem pensar na Pedra da Galinha Choca, a rocha mais famosa da região, encravada num imenso terreno cristalino, é assim batizada devido à forma da ave, de bico quebrado, esculpida pelas erosões naturais.
A maior representante dos monólitos de Quixadá inspira criatividade. Uma antiga lenda que circula por aqui diz que todas as outras pedras da região são filhas da galinha choca e que ela nem sempre esteve fincada neste ponto do município. O imaginário fantástico em torno da famosa rocha também inspirou o cinema. Na telona, a galinha de pedra botava ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro é cearense! Mas a galinha choca não reina sozinha no cenário sertanejo de Quixadá. No principal cartão postal do município, ela está sempre na companhia da obra mais representativa da região, o Açude Cedro, o primeiro construído no Brasil. A barragem é uma imponente união de engenharia, arquitetura e natureza. O Açude Cedro é administrado pelo Departamento Nacional de Obras Contra-Secas e foi projetado e construído pela antiga Comissão de Açudes e Irrigação, que antecedeu o DENOX. Os trabalhos de projeto e de construção da barragem começaram em 1880, em consequência do impacto das secas dos anos de 1877 a 1879, que devastaram parte do Nordeste. Água era uma necessidade urgente e a ideia que se tinha para atender a esse clamor social era fazer grandes estoques, garantindo a sobrevivência da população frente aos longos períodos de estiagem. A bacia hidrográfica do Cedro cobre uma área de 224 quilômetros quadrados. O açude faz parte do sistema do rio Jaguaribe, o maior do Ceará, e barra o rio Sitiá. Apesar de situado numa área considerada hoje pouco propícia para a construção de uma barragem, o reservatório proporciona benefícios à região, como o abastecimento de 35% da demanda do município de Quixadá, turismo, pesca. No cenário econômico de Quixadá, com população de 80 mil habitantes, a maioria vivendo do comércio e de serviços, o Açude Cedro também contribui para o desenvolvimento de atividades agrícolas de subsistência, a montante da barragem e em áreas de vazante. Sob o olhar atento da natureza sertaneja e aproveitando todo o potencial que ela oferece, seu Valdemar criou uma estrutura de irrigação e construiu um pequeno patrimônio agrícola nesta área de sequeiro, abastecida pela água do Açude Cedro. O aposentado é um dos pequenos produtores que ocupam áreas no entorno da barragem, em contrato com o DENOX. Pelo uso da terra, eles pagam um valor simbólico anual. Neste lote de 1 hectare, cada investimento tem retorno garantido para a família. Na hora bati, já tirei, foi mais de 200 laranjas aqui. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Rodei aqui, meu amigo. Olha aqui, ó. Olha o melãozinho aqui, ó. Tudo isso aproveitando a água de cotejamento que eu boto aqui para os cajueiros. A seca sempre nos lotes das pessoas que têm, vamos dizer, menor visão ou não enxergam tanto quanto o seu Valdemar, a área seca ela é aproveitada para culturas de inverno, plantio de milho, de feijão, aquelas culturas que os lotes eles têm uma função de subsistência da família. E no inverno eles aproveitam a área seca com cultura de inverno. No verão essa área seca ela serve apenas para a alimentação do rebanho, dos animais. E eles passam no verão a aproveitar a área úmida, que é onde ele planta a batata, planta o capim, o sorgo, aquelas culturas forrageiras, para também suprir a alimentação animal. Daqueles que possuem gado, nem todos têm animal, mas a cultura de inverno ela é plantada na área seca e no verão eles aproveitam a área úmida, porque a área úmida no inverno a água sobe, isso normalmente acontece. A área úmida ela cresce e diminui, o açude aumenta, a área diminui, o açude baixa, a área úmida cresce. Aí é onde eles plantam as culturas de subsistência e de aproveitamento para a alimentação do rebanho bovino.
Acertos e erros. Urgência social fez da construção do Cedro um desafio para a engenharia. Local para contemplar. Cercado por relevo exuberante e ornamentado em cada detalhe, o Cedro une natureza e arquitetura num presente para os olhos. A construção do açude Cedro movimentou o sertão cearense, trouxe avanços para o estado. Afinal de contas, era preciso criar infraestrutura para receber os equipamentos e os materiais que iriam compor a barragem. Hoje, vendo o açude mais de 100 anos depois de construído, com todas as características peculiares em relação a outros reservatórios brasileiros, dá para ter a noção de como a obra transformou não só o Ceará do início do século XX, mas tudo o que viria depois na política de açudagem do governo. O açude Cedro é um oásis no meio do sertão do Ceará. Foi um marco na recém-nascida política de açudagem adotada durante o governo de Dom Pedro II para amenizar o sofrimento da população situada no polígono das Secas. A execução da barragem foi coordenada por 4 comissões técnicas. Tudo começou em 1880, quando o governo imperial solicitou ao engenheiro Jules Révy o estudo das melhores áreas e boqueirões para a construção de açudes. 2 anos depois, o projeto estava pronto e em 1884 começavam os trabalhos preparatórios para a construção do reservatório. O empreendimento movimentou o estado do Ceará, com a chegada dos primeiros materiais que seriam usados nas obras. A parada inicial dos equipamentos era Fortaleza e da capital eram necessários mais dias até tudo chegar a Quixadá, numa época em que os serviços de transporte eram modestos para o porte da obra em execução. O açude Cedro começava a ser primordial para o desenvolvimento de Quixadá, a época distrito de Quixeramobim. Com a definição da construção do açude para Quixadá, a estrada de ferro que antes vinha até Aracoiaba, ela foi acelerada a sua construção para vir a Quixadá, trazendo todo o material que na época era importado, cimento, grades. E Quixadá ficou sendo durante muito tempo a ponta da via férrea, que na época, com a precariedade das estradas, era o principal meio de transporte da produção agrícola. E toda essa produção agrícola da região centro do estado do Ceará vinha para Quixadá, que teve um crescimento econômico significativo. Somado a isso também, a presença dos engenheiros, dos técnicos e trabalhadores que vieram para a construção do açude, gerou também uma efervescência cultural no município, onde nós tínhamos a publicação de vários jornais, um movimento literário muito forte e também o surgimento de alguns movimentos de trabalhadores, movimentos organizados, não é? Que foram exemplo e muito avançados para a época. Tocar a construção do Cedro foi enfrentar uma sequência de dificuldades, a começar pela extinção da Comissão de Açudes, 2 anos após o início dos trabalhos. Depois veio um dos períodos mais sofridos da história do semiárido, com a famosa Seca dos 3 anos, que entre 1887 e 1889 destruiu milhares de vidas no Nordeste. Era o momento de socorrer os flagelados em paralelo à execução da barragem. Surgem comissões de socorro para empregar vítimas da seca e dar a elas o mínimo de subsistência. As obras do Cedro assistem à proclamação da República, ao mesmo tempo em que no dia 15 de novembro de 1889, um novo engenheiro assume a chefia. Eurico Mursa faz os trabalhos serem retomados em 1890, com mais infraestrutura. Foram construídos edifícios para oficinas de máquinas, ferraria, serraria, depósito de cimento, fabricação de argamassa de concreto. Tudo suporte para erguer aquele que seria a redenção dos flagelados. Em 1895 já estavam prontos a barragem central, parte da parede principal e das barragens secundárias, além dos 2 sangradouros. Chefiada por um novo engenheiro, José Bento da Cunha Figueiredo, a barragem principal chegou à altura máxima. O
quarto e último engenheiro-chefe, Pique Carneiro, conduziu à conclusão dos trabalhos. Em 1906, o açude cedro estava pronto, com destaque para o belo acabamento artístico, considerado traço marcante no reservatório de Quixadá. A suntuosa arquitetura, com pedras, correntes, em harmonia com os monólitos, faz do açude cedro um monumento e um presente para os olhos. Mas a beleza nem sempre correspondeu às expectativas da população. Com capacidade para acumular 126 milhões de metros cúbicos de água, o cedro encheu pela primeira vez 18 anos depois de concluído. O reservatório sangrou em 1924, o que se repetiu apenas outras 5 vezes. O pioneirismo da obra sempre foi permeado por dificuldades a serem vencidas. Nas décadas de 30, de 50, de 80 e de 90, o açude se viu seco. À medida que o ano da construção do cedro, 1906, ia ficando para trás, foram surgindo algumas críticas sobre a eficácia e a utilidade de uma obra com esse porte. Sobre esses questionamentos, especialistas são taxativos em afirmar que não dá para comparar a engenharia evoluída e a tecnologia de hoje com as técnicas disponíveis no final do século XIX e que ao longo de mais de 100 anos o açude cumpriu seu papel. À época da construção, os projetos eram direcionados para atender necessidades urgentes pela falta d'água da população, e isso tinha o seu preço. Essa falta de água era tão urgente que as pessoas queriam fazer uma barragem, juntar água e fazer o aproveitamento o mais rápido possível. O projeto do açude cedro saiu mais durante a construção do que antes da construção. E hoje as barragens e os projetos são muito detalhados antes do início da construção e poucos ajustes durante a construção. Hoje se sabe também que o cedro foi superdimensionado para o potencial natural hídrico da sua bacia hidrográfica. Poderia, na época, ter sido uma barragem mais baixa e com uma dimensão menor em termos de largura. Seria uma obra mais barata, mais eficiente e teria um aproveitamento melhor. Teve também, naquela época, uma dificuldade de como executar a obra, a barragem, porque os técnicos eles não tinham a habilidade que hoje os técnicos têm. Os equipamentos hoje são mais modernos, são mais bem preparados. A mecânica, a engenharia mecânica evoluiu bastante e a tecnologia da informação também melhorou muito a eficiência de fazer os ensaios dos materiais para mostrar que a obra está muito bem feita. O açude tem grande potencial a ser explorado e projetos estão sendo debatidos para torná-lo concreto. Não está perdido o que foi feito. Já o DENOX, junto com o governo do estado, já trabalha numa maneira de fazer transposição de bacias, que aí sim o cedro vai ter uma eficiência bem melhor. É uma obra bonita, é uma obra que está dando muito benefício e que pode ainda melhorar. Nós costumamos a dizer assim, tudo que é feito pelo homem deve e pode ser melhorado. Daqui a pouco, no programa Conhecer Mitos e Verdades, historiadora lembra fatos e reúne documentos para provar que o açude cedro não foi construído por escravos. Memória preservada. Projetos de revitalização pretendem resguardar as riquezas material e imaterial do açude cedro, que são patrimônio brasileiro. É muito comum ouvirmos que o açude cedro foi construído por escravos, homens e mulheres em trabalho forçado e não remunerado que derramaram suor e sangue para erguer o gigante do sertão cearense. Nesse mesmo contexto, os prédios no entorno do açude seriam senzalas, onde viviam os negros africanos. Mas essas versões populares em torno da mão de obra usada no açude de Quixadá resistem a uma análise do contexto histórico.
Derrubar mitos e fazer prevalecer a verdade sobre os trabalhadores que fizeram o cedro motivou uma historiadora cearense a pesquisar, reunir documentos e garantir que o cedro não foi construído por escravos. Uma obra de gigantes. O açude cedro é um colosso de águas tranquilas. O primeiro grande reservatório construído no Brasil tem uma estrutura diferente dos outros açudes erguidos no semiárido nesse século que o sucedeu. São 5 barragens, entre elas 2 feitas totalmente de pedras, a vertedoura, o sangradouro artificial que dá vazão às águas, e a barragem central, em forma de meia circunferência. É um monumento de alvenaria de pedra imponente e beleza estonteante. Os gradis, as pilastras, tudo são componentes de uma obra que se propunha não só a amenizar a sede e a fome do povo sertanejo, mas também a afagar olhares, um local para contemplar. Também compõe a estrutura do açude o poço de tomada d'água, semicircular. No poço fica a régua que mede o nível da água acumulada. Tudo no cedro é ornamentado. Olhando em volta, dá para perceber que construir a barragem em pleno século XIX não foi fácil. Chega a ser intrigante imaginar como foi colocada pedra sobre pedra, como se chegou a detalhes tão bem cuidados e a um resultado visualmente tão harmônico. Para tocar as obras do açude cedro foi necessário muito serviço braçal. À época, os recursos tecnológicos não eram avançados e muito se dependia da força. Para saber quem eram os responsáveis pelas obras, as suas origens, onde viviam e como trabalhavam, a historiadora Elisângela Martins resolveu mergulhar numa pesquisa aprofundada sobre a mão de obra que ergueu o açude. Em 1998, a então formanda do curso de História trouxe o assunto para tema da monografia de final de curso. A dissertação virou um livro que se propunha a derrubar a tese, classificada como folclórica, de que o cedro teria sido construído por escravos. Um discurso que cada um de nós já ouviu. Nos primeiros anos da construção do cedro, de 1884, ainda existia o uso de mão de obra escrava no Brasil. Mas o Ceará, historicamente, é o primeiro estado a libertar seus escravos, em 84. Época que o Revi estava vindo aqui, que é o primeiro engenheiro, vindo aqui para o Ceará, vindo aqui para Quixadá para dar início aos trabalhos propriamente ditos, cavação de alicerce, limpeza da área. Então, essa época que tinha ainda escravidão no Brasil, no Ceará e em Quixadá já não existia, já tinha sido proclamada a abolição da escravidão. E esse não é o único fato que embasa a tese da historiadora. Durante o projeto e a construção do cedro, ocorreram secas severas nos anos de 1888 e 89, 1891, 1898, 1900 e 1902, o que tornou o açude uma obra considerada de emergência para socorrer a população com trabalho e um mínimo de renda e alimentação. Em seu livro, Elisângela cita que a obra do cedro empregou uma média aproximada de 300 operários por ano. Foram pelo menos 6.600 trabalhadores ao longo das 2 décadas de construção da barragem. Todos assalariados, escolhidos dentre a população que sofria de sede e de fome, massacrada pelos anos degradantes de estiagem. Nos primeiros anos, foi o flagelado da seca amparado pela Comissão de Açudes e Socorros Públicos de Quixadá e Quixeramobim. Esse pessoal vindo de todo o sertão cearense se concentrava aqui em Quixadá e, amparado por essa comissão, era empregado em obras como a construção da estrada de ferro, a construção do açude do cedro e outras obras públicas. Depois da proclamação da República, ele foi embora, vieram outros engenheiros, e nessa época, pós-libertação dos escravos, pós-seca, na segunda, terceira e quarta comissão, foram trabalhadores livres assalariados, com aquele salário de fome, em troca de farinha na época de seca, de alimentação e com remuneração baixa, mas trabalhadores livres. As afirmações da historiadora são baseadas em registros oficiais. Eu achei dos documentos da época, tem livro de ponto, livro de contabilidade, os ofícios trocados entre os engenheiros e o governo, tudo isso narrando o dia a dia da construção do cedro. Aí você vai ver, tá lá, as diárias escritas, os pagamentos escritos. Em suas pesquisas, a historiadora também buscou descobrir a origem do mito, de onde veio a versão de que o cedro teria sido construído por escravos. Você vai analisando toda a questão da mentalidade
da época, associando trabalho e escravidão, negro e escravidão. E você vai ver que a mentalidade das pessoas, apesar de ter sido acontecida a libertação dos escravos, ainda a mentalidade não foi livre, não se libertou. As pessoas continuaram a ver o escravo, o negro como escravo, continuaram a ver o trabalho como coisa digna de escravo. Os mitos e as verdades que cercam o cedro tornam o açude mais instigante. Tudo faz parte do patrimônio imaterial desse lugar que guarda resquícios da história do Brasil. Mas o patrimônio material também permanece de pé, repousado aqui há praticamente um século, embora os seus anos de serventia tenham ficado para trás. Um dos equipamentos usados durante a construção do açude Cedro foi esta patrol, que hoje está aposentada. Ela era movida a tração animal, servia para fazer estradas, tornar o terreno plano. Um sistema bem artesanal, pesado, todo feito de ferro, que exigia do trabalhador habilidade para usar todos os recursos disponíveis na máquina, como pedal, volante, vários volantes, manivela. Um sistema que hoje nós consideramos uma parafernália, mas que no passado foi de grande valor. O equipamento está na área externa dos antigos galpões, usados como oficinas e depósitos, e não senzalas de escravos, como muitos costumavam acreditar, e versão rechaçada pela historiadora. O conjunto paisagístico com o açude e a Pedra da Galinha Choca é monumento artístico e histórico nacional, tombado pelo IPHAN e em processo de recuperação. Nós temos como parceiros nesses projetos o IPHAN, que é o nosso principal parceiro, o DENOX também, é importante, e o Ministério do Turismo. É um projeto de revitalização do açude Cedro, que foi dividido em várias etapas. Nós temos a revitalização também dos galpões que serviram de oficina para a construção do açude, e que lá nós temos a proposta de fazermos um museu de convivência do homem com as secas e também um auditório e a parte de escritórios. Na parte da barragem propriamente dito, nós teremos a recuperação dos gradis, do piso, né? E também a construção de alguns quiosques que estejam em harmonia com o projeto arquitetônico. Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.